No jantar de Natal, riram do meu presente, até abrirem e verem o que tinha dentro. Bem-vindos ao canal Histórias Inspiradoras. Hoje vamos contar a história de Marcos, um jovem que aprendeu que o valor de um presente não está em seu preço, mas no amor que carrega dentro. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Marcus Johnson cresceu em um pequeno apartamento de 2 quartos em Newark, Nova Jersey. Sua mãe, Dorothy Johnson, trabalhava dupla jornada, durante o dia como faxineira em um prédio comercial no centro da cidade, e à noite como atendente em uma lavanderia 24 horas. O pai de Marcus havia partido quando ele tinha apenas 5 anos, deixando Dorothy sozinha para criar 3 filhos. A casa dos Johnson era simples, mas sempre limpa e organizada. Dorothy fazia questão de que seus filhos nunca se sentissem envergonhados de onde moravam. As paredes eram decoradas com desenhos que Marcus e seus irmãos menores, Kevin e Lisa, faziam na escola. A geladeira estava sempre coberta com suas notas e trabalhos escolares que Dorothy exibia com orgulho, mesmo quando as notas não eram as melhores. Marcus era o filho mais velho e desde cedo entendeu que precisava ajudar sua mãe. Aos 12 anos ele começou a entregar jornais nas manhãs de sábado e domingo. Acordava às 5 da manhã, pegava sua bicicleta velha, que Dorothy havia comprado usada em um bazar da igreja, e saía pelas ruas silenciosas do bairro. O dinheiro que ganhava, sempre entregava para Dorothy, que guardava cada centavo em um pote de vidro na cozinha. "Meu filho", dizia Dorothy enquanto contava as moedas e notas amassadas, "cada centavo aqui representa seu esforço e dedicação. Isso vale mais que qualquer fortuna." Marcus não entendia completamente o que ela queria dizer na época, mas gravou essas palavras em seu coração. Durante o ensino médio, Marcus conseguiu um emprego de meio período em uma oficina mecânica local. O dono, um senhor italiano chamado Giuseppe Russo, havia notado como Marcus sempre parava para observar os carros quando passava pela oficina a caminho da escola. Giuseppe era um homem gentil, que havia imigrado para os Estados Unidos há décadas e entendia as dificuldades de quem lutava por uma vida melhor. "Rapaz", disse Giuseppe em seu inglês marcado pelo sotaque italiano, "você tem interesse em aprender sobre carros?" Marcus acenou com a cabeça entusiasmado. Giuseppe o ensinou desde os conceitos mais básicos até reparos mais complexos. Marcus tinha mãos hábeis e mente curiosa. Absorvia cada ensinamento como uma esponja. Após 2 anos trabalhando na oficina, Marcus havia se tornado indispensável. Giuseppe o promoveu de ajudante para mecânico assistente, aumentando seu salário. Marcus continuava entregando todo o dinheiro para Dorothy, que agora conseguia economizar um pouco mais a cada mês. Foi durante esse período que Marcus conheceu Sarah Mitchell. Sarah estava no último ano do ensino médio, assim como ele, mas vinha de uma realidade completamente diferente. Seu pai, Robert Mitchell, era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo em todo o estado de Nova Jersey. A família Mitchell morava em uma mansão em Short Hills, um dos bairros mais nobres da região. O primeiro encontro de Marcus e Sarah aconteceu de forma inesperada. Sarah estava dirigindo o BMW conversível que havia ganhado de presente de aniversário quando o carro começou a fazer um barulho estranho. Assustada, ela parou na primeira oficina que encontrou, justamente a oficina do Giuseppe. Marcus estava sozinho na oficina naquele dia, pois Giuseppe havia saído para buscar peças. Quando Sarah entrou, Marcus ficou impressionado com sua beleza, mas principalmente com sua gentileza. Diferente do que ele esperava de uma garota rica, Sarah foi educada e simpática. "Você pode dar uma olhada no meu carro?", perguntou Sarah, um pouco nervosa. "Ele está fazendo um barulho muito estranho." Marcus examinou o BMW e rapidamente identificou o problema: apenas uma correia que precisava ser ajustada. Em 15 minutos, o carro estava funcionando perfeitamente novamente. "Quanto eu devo?", perguntou Sarah, já pegando sua carteira à cara. "Não foi nada sério", respondeu Marcus, limpando as mãos em um pano. "Sem cobrança." Sarah ficou surpresa. Estava acostumada com mecânicos que cobravam fortunas por pequenos reparos, especialmente quando viam seu carro caro. A honestidade de Marcus a impressionou.
Qual é o seu nome? Perguntou ela. Marcus Johnson. Eu sou Sarah, Sarah Mitchell. Muito obrigada, Marcus. Você salvou meu dia. Nos dias seguintes, Sarah começou a aparecer na oficina com pequenas desculpas. Às vezes dizia que o carro estava com algum ruído, outras vezes que queria verificar a pressão dos pneus. Giuseppe, observador, logo percebeu o que estava acontecendo, e dava uma desculpa para sair da oficina sempre que Sarah chegava. Marcus e Sarah começaram a conversar mais a cada visita. Ele ficou sabendo que ela estudava na academia privada mais prestigiosa da região, e que seus pais tinham grandes planos para seu futuro. Queriam que ela estudasse administração para, um dia, assumir os negócios da família. Sarah, por sua vez, ficou fascinada com a história de Marcus. Nunca havia conhecido alguém que trabalhasse tão duro desde tão jovem. A determinação dele, sua gentileza genuína e a forma como falava sobre sua família a conquistaram completamente. Meus pais não entenderiam, disse Sarah certo dia, quando Marcus perguntou se poderiam sair juntos oficialmente. Por quê? Perguntou Marcus, embora já soubesse a resposta. Você sabe por quê, Marcus? Eles têm certas expectativas sobre as pessoas com quem eu convivo. Marcus entendeu. Havia crescido sabendo que o mundo era dividido em classes, e raramente essas classes se misturavam. Mas Sarah era diferente. Ela o via pelo que ele realmente era, não pelo que ele possuía. Os dois começaram a se encontrar em segredo. Sarah inventava desculpas para sair de casa, aulas de piano que não existiam, estudos em grupo fictícios, trabalhos voluntários imaginários. Marcus, por sua vez, ajustava seus horários na oficina para poder estar com ela. Durante esses encontros, eles compartilhavam seus sonhos e medos. Marcus contou a Sarah sobre seu desejo de abrir sua própria oficina um dia. Talvez até uma rede de oficinas que oferecesse serviços honestos a preços justos. Sarah falou sobre como se sentia pressionada a seguir um caminho que não havia escolhido. Às vezes eu invejo você, disse Sarah durante um passeio no parque local. Você sabe exatamente o que quer e trabalha por isso. Eu nem sei se quero administrar as empresas do meu pai. Você pode escolher seu próprio caminho, respondeu Marcus. Você é inteligente e talentosa, pode fazer qualquer coisa. Meus pais não veriam dessa forma, suspirou Sarah. Conforme os meses passavam, o relacionamento entre Marcus e Sarah se aprofundava. Eles estavam verdadeiramente apaixonados, mas sabiam que teriam que enfrentar obstáculos enormes. A família Mitchell representava tudo o que Marcus nunca seria: riqueza, status social, influência. E Marcus representava tudo o que os Mitchell desprezavam: origem humilde, falta de recursos, ausência de conexões sociais importantes. A diferença entre seus mundos ficava evidente nos pequenos detalhes. Quando Sarah falava sobre suas férias em família na Europa, Marcus ouvia fascinado, mas sabia que nunca havia saído nem mesmo do estado de Nova Jersey. Quando Marcus mencionava como havia economizado por meses para comprar um presente simples para sua mãe no Dia das Mães, Sarah se dava conta de como gastava sem pensar em coisas que para ele representariam o salário de várias semanas. Mas essas diferenças, em vez de afastá-los, os faziam valorizar ainda mais o que tinham juntos. Sarah aprendeu a apreciar as pequenas coisas. Um sanduíche compartilhado no parque valia mais que qualquer jantar em restaurante caro. Marcus descobriu que existiam pessoas ricas que poderiam ser genuínas e humildes. O tempo estava passando rapidamente. Logo estariam se formando no ensino médio, e suas vidas tomariam rumos diferentes. Sarah havia sido aceita na Universidade de Pensilvânia, uma das mais prestigiosas do país. Marcus, por sua vez, havia conseguido uma bolsa parcial para estudar engenharia mecânica em uma universidade estadual, mas ainda precisaria trabalhar para pagar o restante das despesas. Era óbvio que seus caminhos se separariam, mas nenhum dos dois queria aceitar essa realidade. Eles começaram a fazer planos para manter o relacionamento mesmo com a distância, mas no fundo sabiam que seria quase impossível. Foi então que Dorothy decidiu que era hora de conhecer a garota que havia capturado o coração de seu filho. Marcus havia mencionado Sarah algumas vezes, sempre com um brilho especial nos olhos, mas nunca havia trazido detalhes sobre sua origem social. Traga ela para jantar no domingo, disse Dorothy enquanto dobrava roupas limpas na sala de estar. Marcus ficou nervoso.
Não tinha certeza de como Sarah reagiria à simplicidade de sua casa, mas sabia que não poderia esconder sua realidade para sempre. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história, o domingo chegou mais rápido do que Marcos esperava. Ele havia passado a semana inteira nervoso, imaginando como seria apresentar Sarah para sua família. Durante o café da manhã, Dorothy notou a ansiedade do filho. Marcos, você está mais nervoso que um gato em telhado molhado, disse ela, servindo ovos mexidos no prato dele. Essa menina deve ser muito especial. Ela é, mãe. Mas ela vem de uma família muito diferente da nossa. Dorothy parou o que estava fazendo e olhou diretamente para os olhos do filho. Filho, o que importa não é de onde a pessoa vem, mas o coração que ela carrega. Se ela faz você feliz e é uma boa pessoa, isso é tudo que preciso saber. Às 3 da tarde, Sarah chegou dirigindo seu BMW. Marcos a observou pela janela enquanto ela estacionava na rua. Podia ver que ela estava nervosa também, arrumando o cabelo no espelho retrovisor várias vezes antes de descer do carro. Sarah havia se vestido de forma mais simples que o usual, uma blusa branca básica e calça jeans, tentando não chamar muita atenção para sua condição financeira. Mesmo assim, tudo nela exalava qualidade, desde a bolsa discreta, mas obviamente cara, até os sapatos que Marcos sabia que custavam mais que seu salário mensal. Dorothy abriu a porta, antes mesmo de Sarah bater. Seu rosto se iluminou, com um sorriso genuíno, quando viu a jovem. Você deve ser Sarah. Entre, querida. Marcos não parava de falar sobre você. Sarah sorriu, instantaneamente se sentindo acolhida pelo calor de Dorothy. Muito prazer, Sra. Johnson. Obrigada por me receber em sua casa. Kevin e Lisa, os irmãos mais novos de Marcos, apareceram na sala curiosos para conhecer a namorada do irmão. Kevin, de 14 anos, estava impressionado com o carro esportivo estacionado na frente de casa, enquanto Lisa, de 12 anos, ficou encantada com o perfume delicado que Sarah usava. O jantar foi preparado com todo o carinho que Dorothy conseguiu reunir. Ela havia feito sua famosa lasanha de frango, uma receita que aprendera com uma vizinha italiana, e uma salada simples. Não era sofisticado, mas foi feito com amor. Durante a refeição, Sarah se mostrou genuinamente interessada na família de Marcos. Fez perguntas sobre o trabalho de Dorothy, elogiou a comida várias vezes e brincou com Kevin e Lisa de forma natural. Dorothy observava tudo atentamente, percebendo que apesar das diferenças óbvias de classe social, Sarah tinha um coração genuíno. Sarah, querida, disse Dorothy enquanto servia a sobremesa. Um pudim caseiro simples. Marcos me contou que você estuda na Academia Riverside, deve ser uma escola muito boa. É sim, Sra. Johnson, mas às vezes eu sinto que aprendo coisas mais importantes aqui conversando com vocês, do que em todas aquelas aulas formais. Dorothy sorriu, compreendendo que Sarah não estava apenas sendo educada. A jovem realmente apreciava a simplicidade e o amor genuíno que encontrava naquela casa. Após o jantar, Marcos levou Sarah para um passeio pelo bairro. Eles caminharam pelas ruas familiares de Marcos, passando pela escola primária onde ele havia estudado, pelo parquinho onde brincava quando criança, pela mercearia onde Dorothy fazia as compras semanais. Sua família é maravilhosa, disse Sarah, segurando a mão de Marcos enquanto caminhavam. Sua mãe tem uma energia tão positiva, e seus irmãos são adoráveis. Eles gostaram muito de você também, respondeu Marcos. Pude ver nos olhos da minha mãe. Algumas semanas depois, chegou a vez de Marcos conhecer a família Mitchell. Sarah havia contado aos pais sobre Marcos, mas havia omitido detalhes importantes sobre sua origem social. Simplesmente havia dito que estava namorando um colega da escola e que gostaria de apresentá-lo. A mansão dos Mitchell em Short Hills era tudo o que Marcos havia imaginado, e mais. O portão eletrônico, o jardim perfeitamente cuidado, a casa de 2 andares com colunas imponentes na entrada, tudo gritava riqueza e prestígio. Marcos estacionou sua velha Honda Civic ao lado de uma Mercedes e um Jaguar na garagem de 5 vagas. Sentiu-se como um peixe fora d'água, mas respirou fundo e lembrou-se das palavras de sua mãe. Seja sempre você mesmo, filho. Isso é tudo o que você pode ser. Robert Mitchell abriu a porta pessoalmente.
Era um homem alto, de porte imponente, vestindo um suéter de cashmere e calças sociais impecáveis. Seus olhos analisaram Marcos de cima a baixo em questão de segundos, e Marcos sentiu que estava sendo avaliado como um carro usado em uma concessionária. Então você é Marcos, disse Robert estendendo a mão para um aperto de mão firme e calculado. Sarah me falou sobre você. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Mitchell, respondeu Marcos, mantendo contato visual e tentando demonstrar confiança. Margaret Mitchell, a mãe de Sarah, apareceu logo em seguida. Era uma mulher elegante, claramente acostumada aos melhores salões de beleza e boutiques da região. Seu sorriso era educado, mas distante. Marcos, seja bem-vindo, disse ela, mas Marcos percebeu que o tom era mais protocolar que caloroso. A sala de estar dos Mitchell era maior que todo o apartamento da família Johnson. Móveis de couro italiano, obras de arte nas paredes, um piano de cauda brilhando em um canto. Tudo respirava luxo e bom gosto caro. Durante o jantar, servido em uma mesa de mogno polido por uma empregada uniformizada, a tensão era palpável. Robert fazia perguntas que pareciam mais interrogatório que conversa casual. E qual é a profissão de seu pai, Marcos? Perguntou Robert, cortando delicadamente sua carne. Marcos engoliu em seco. Meu pai não mora conosco, senhor. Minha mãe nos criou sozinha. Entendo, disse Robert, trocando um olhar significativo com Margaret. E sua mãe trabalha em quê? Ela é faxineira durante o dia e trabalha em uma lavanderia à noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret parou de comer por um momento, e Robert limpou a boca com o guardanapo de linho, claramente processando essa informação. E você, Marcos? Quais são seus planos para o futuro? Continuou Robert. Consegui uma bolsa parcial para estudar engenharia mecânica na Universidade Estadual. Pretendo trabalhar enquanto estudo para pagar o restante das despesas. Sarah, que havia permanecido quieta durante esse interrogatório, finalmente interveio. Marcos é o melhor mecânico da oficina onde trabalha, papai. Giuseppe, o dono, sempre diz que ele tem um talento natural. Mecânico, repetiu Robert, como se a palavra tivesse gosto amargo. Entendo. O restante do jantar transcorreu com uma conversa forçada sobre assuntos gerais. Marcos respondia educadamente às perguntas, mas sentia o peso do julgamento constante, percebia que cada palavra sua estava sendo analisada, cada movimento observado. Após o jantar, Sarah acompanhou Marcos até o carro. Ela estava visivelmente chateada. Sinto muito, Marcos, eles não foram nada gentis. Está tudo bem, disse Marcos, embora claramente não estivesse. Eu esperava algo assim. Não está tudo bem, eles foram preconceituosos e rudes. Marcos abraçou Sarah suavemente. Eles só querem proteger você, eu entendo isso. Mas por dentro, Marcos sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Havia se esforçado tanto para causar uma boa impressão, mas sabia que para os Mitchell, ele nunca seria suficiente para sua filha. Nos dias seguintes, a tensão em casa dos Mitchell era evidente. Robert e Margaret conversaram longas horas sobre o namorado da filha. Margaret, você viu as roupas que ele usava? Claramente compradas em loja de departamento barata, dizia Robert caminhando de um lado para outro em seu escritório. Robert, ele parecia ser um rapaz educado. Educado não paga contas nem garante um futuro próspero para nossa filha. Sarah está se formando no colégio em alguns meses. Vai para uma das melhores universidades do país. Não podemos permitir que ela se distraia com esse tipo de relacionamento. Mas ela parece feliz com ele. Felicidade é temporária, Margaret. Estabilidade financeira e status social são para a vida toda. Enquanto isso, Sarah lutava contra a pressão crescente dos pais. Eles não proibiam explicitamente o namoro, mas faziam comentários constantes sobre escolhas adequadas e pensar no futuro. Marcos, por sua vez, começou a questionar se estava sendo justo com Sarah. Será que estava sendo egoísta ao continuar o relacionamento sabendo que poderia prejudicar o futuro dela? Uma noite, enquanto trabalhava tarde na oficina, Giuseppe notou que Marcos estava mais quieto que o normal. Ragazzo, você está com cara de velório. O que está acontecendo? Marcos contou a Giuseppe sobre o jantar na casa dos Mitchell e suas preocupações. Giuseppe parou de trabalhar e olhou seriamente para Marcos. Escuta aqui, jovem. Eu vim para este país, com nada mais que a roupa do corpo e sonhos no coração. Essas pessoas ricas, elas acham que dinheiro compra caráter, mas você tem algo que o dinheiro não compra.
Você tem integridade, trabalha duro, e tem um coração bom. Se essa menina não consegue ver isso, ou se a família dela é cega para essas qualidades, então talvez ela não seja a pessoa certa para você. Mas eu a amo, Giuseppe, e sei que ela me ama também. Amor verdadeiro supera obstáculos, Marcos, mas às vezes precisamos provar nosso valor não com palavras, mas com ações. Essas palavras de Giuseppe plantaram uma semente na mente de Marcos. Ele começou a pensar em como poderia mostrar aos pais de Sara que era digno de sua filha, não através de riqueza material, mas através de suas ações e caráter. O Natal estava se aproximando, e Marcos sabia que essa seria uma oportunidade crucial. Ele começou a elaborar um plano que esperava que pudesse mudar a percepção da família Mitchell sobre ele. Sem saber ainda, Marcos estava prestes a tomar uma decisão que testaria não apenas seu relacionamento com Sara, mas também seus próprios valores e determinação. As semanas que antecederam o Natal foram intensas para Marcos. Ele havia decidido que faria algo extraordinário, algo que mostraria à família Mitchell quem ele realmente era por dentro. Mas primeiro, precisava lidar com uma situação delicada que estava prestes a explodir. Sara havia chegado à oficina naquela terça-feira, com lágrimas nos olhos. Marcos imediatamente parou o que estava fazendo e a levou para o pequeno escritório nos fundos da oficina. "O que aconteceu?" perguntou ele, segurando as mãos dela. "Meus pais, eles querem que eu termine com você", disse Sara, tentando controlar o choro. "Ontem à noite tivemos uma discussão terrível. Papai disse que se eu continuar namorando você, ele não vai pagar minha faculdade." Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sabia que esse dia chegaria, mas não estava preparado para a dor que sentiu. "E então minha mãe disse algo ainda pior", continuou Sara. "Ela disse que você está só comigo por interesse, que quando descobrir que não vai conseguir nada da nossa família vai me abandonar." "Sara, você sabe que isso não é verdade." "Eu sei, Marcos. Mas eles plantaram uma semente de dúvida na minha cabeça. E se eles estiverem certos sobre outras coisas? E se realmente não temos futuro juntos?" Marcos sentiu que estava perdendo Sara, e não apenas por causa da pressão externa, mas porque as diferenças entre seus mundos estavam finalmente pesando sobre ela. "Sara, olha para mim", disse ele, levantando o queixo dela suavemente. "Eu não posso te oferecer uma vida de luxo, não posso te dar carros caros ou viagens para a Europa, mas posso te dar algo que o dinheiro não compra: amor verdadeiro, lealdade, e a promessa de que sempre vou lutar por nós." Sara o abraçou forte, mas Marcos percebeu que ela ainda estava dividida. Naquela noite, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Marcos procurou Giuseppe na oficina. "Giuseppe, preciso de um favor muito grande." O italiano parou de consertar um motor e olhou atentamente para Marcos. "Diga, ragazzo. Quero comprar a oficina de você." Giuseppe quase derrubou a chave inglesa que estava segurando. "Cosa de si, o que você está dizendo?" "Sei que sou a loucura, mas tenho um plano. Você sempre disse que quer se aposentar e voltar para a Itália para ficar perto dos seus netos. Eu sei que não tenho dinheiro agora, mas posso pagar parcelado. Posso assumir o financiamento, continuar pagando o aluguel do espaço, e te pagar uma quantia mensal até quitar tudo." Giuseppe se sentou em uma cadeira velha, processando a proposta. "Marcos, você tem apenas 18 anos, administrar um negócio é uma responsabilidade enorme." "Eu sei. Mas aprendi tudo com você nos últimos 3 anos. Conheço cada cliente, sei como funciona a contabilidade, entendo sobre fornecedores. E mais importante, sei que posso fazer isso dar certo." Giuseppe ficou em silêncio por vários minutos, observando Marcos. Via no jovem a mesma determinação que ele próprio havia tido quando chegou à América décadas atrás. "Por que agora, Marcos? Por que essa pressa?" Marcos contou a Giuseppe sobre a situação com Sara e sua família. Explicou que queria provar que não era apenas um mecânico sem futuro, mas um jovem empreendedor com ambição e capacidade de crescer. "Entendo", disse Giuseppe lentamente. "Mas existe um problema. Você não pode administrar uma oficina e estudar engenharia ao mesmo tempo. Vai ter que escolher." Marcos já havia pensado nisso. Era a parte mais difícil de seu plano. "Vou adiar a faculdade por alguns anos. Primeiro vou estabelecer o negócio, depois volto a estudar."
Giuseppe balançou a cabeça. Isso é muito arriscado, ragazzo. E se não der certo, você vai perder sua chance de ter uma educação superior. É um risco que estou disposto a correr. Após 3 dias de negociações, Giuseppe concordou com o plano. Eles elaboraram um contrato onde Marcos assumiria a oficina imediatamente, pagaria uma entrada simbólica e quitaria o restante em parcelas mensais durante 5 anos. Naquela noite Marcos contou a novidade para Dorothy. Sua mãe ficou preocupada, mas orgulhosa da coragem do filho. Marcos, você tem certeza disso? Abrir mão da faculdade é uma decisão muito séria. Mãe, posso voltar a estudar mais tarde. Mas essa oportunidade pode não aparecer novamente. E quem sabe, se o negócio der certo, talvez eu possa ajudar Kevin e Lisa a terem oportunidades melhores que as minhas. Dorothy abraçou o filho. Seu pai pode ter nos abandonado, mas você se tornou o homem da casa que sempre precisamos. Confio na sua decisão. Com a oficina agora sob sua responsabilidade, Marcos mergulhou de cabeça no trabalho. Chegava às 6 da manhã e só saía às 9 da noite. Nos fins de semana, estudava gestão empresarial em livros emprestados da biblioteca pública. Mas o projeto mais importante estava sendo desenvolvido em segredo no fundo da oficina. Marcos havia conseguido as peças de um carro clássico que estava sendo desmanchado, um Mustang 1967, que havia sido totalmente destruído em um acidente. O proprietário anterior ia vender as peças como sucata, mas Marcos teve uma ideia melhor. Usando suas economias pessoais e trabalhando nas madrugadas, Marcos começou a restaurar completamente o Mustang. Não seria apenas uma restauração comum. Ele estava transformando aquele carro em uma obra de arte mecânica. Giuseppe, que ainda passava na oficina ocasionalmente para ajudar na transição, ficou impressionado com o projeto. Marcos, isso vai custar uma fortuna em peças e tempo. Vale a pena todo esse investimento? Este carro não é sobre dinheiro, Giuseppe, é sobre mostrar do que sou capaz, é sobre transformar algo quebrado em algo belo novamente. Enquanto trabalhava no Mustang, Marcos pensava em Sarah. Eles ainda se viam, mas ela estava cada vez mais distante. A pressão dos pais estava aumentando, e Marcos sabia que estava perdendo a batalha. Uma noite, enquanto lixava a lataria do Mustang, Sarah apareceu na oficina. Era quase meia-noite. Marcos, o que é isso? Perguntou ela, olhando para o carro semi-restaurado. É um projeto especial, respondeu ele sem parar de trabalhar. Você tem trabalhado todas as noites aqui. Mal nos vemos mais. Marcos finalmente parou e olhou para Sarah. Ela estava diferente. Mais séria, mais adulta. A pressão familiar estava mudando-a. Sarah, em 3 semanas é Natal. Sua família sempre faz aquela grande ceia, não é? Sim, mas quero que você me convide para essa ceia. Sarah o olhou como se ele tivesse ficado louco. Marcos, você sabe como meus pais se sentem sobre você. Seria um desastre. Confie em mim. Só desta vez. Convide-me para a ceia de Natal. Sarah hesitou. Sabia que seria provocar uma tempestade, mas algo na determinação de Marcos a convenceu. Está bem. Mas não posso garantir que será agradável. Não precisa ser agradável. Só precisa acontecer. Nos dias seguintes, Marcos intensificou ainda mais seu trabalho no Mustang. Dormia apenas 3 horas por noite, sobrevivia à base de café e sanduíches, mas estava determinado a terminar seu projeto antes do Natal. Dorothy notou que o filho estava se esgotando. Marcos, você está se matando de trabalhar. O que está acontecendo? Mãe, lembra quando você me disse que cada centavo no pote de vidro representava esforço e dedicação? Bem, este projeto representa 3 anos de aprendizado, suor e sonhos. Se não der certo, pelo menos saberei que dei tudo de mim. Dorothy não entendeu completamente, mas viu algo nos olhos do filho que a fez decidir apoiá-lo incondicionalmente. Precisa de ajuda? Na verdade, sim. Preciso que você me ensine a embrulhar um presente. Um presente muito especial. Uma semana antes do Natal, Sarah finalmente reuniu coragem para contar aos pais sobre o convite que havia feito a Marcos. A reação foi exatamente o que ela esperava. Você fez o quê? Gritou Robert, levantando-se bruscamente da mesa de jantar. Papai, é só uma ceia. Uma noite. Margaret, você está ouvindo isso? Nossa filha convidou aquele mecânico para a nossa ceia de Natal. Margaret tentou ser a voz da razão.
Robert, talvez seja uma oportunidade De quê? De nos humilharmos na frente dos nossos convidados? Os Thompson vão estar lá, os Richardson, o prefeito e sua esposa. E você quer que eles vejam nossa filha com um homem trabalhador e honesto, completou Sarah, finalmente encontrando sua voz. Sarah, você cancelará esse convite imediatamente, ordenou Robert. Não vou cancelar. Se Marcus não for bem-vindo, então eu também não irei à ceia. Foi a primeira vez que Sarah havia desafiado os pais tão diretamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente Robert suspirou pesadamente. Está bem. Ele pode vir. Mas quando essa noite terminar, você terminará esse relacionamento de uma vez por todas. É esse o acordo. Sarah concordou, embora no fundo soubesse que essa seria provavelmente a última vez que veria Marcus como seu namorado. Enquanto isso, Marcus colocava os últimos toques no Mustang. O carro estava irreconhecível. De sucata destruída, havia se tornado uma máquina reluzente, com o motor ronronando perfeitamente e pintura impecável. Mas o mais importante não era o carro em si. Era o que estava dentro do porta-luvas, cuidadosamente embrulhado por Dorothy em papel simples, mas com um laço feito à mão. Marcus olhou para o pacote pequeno e suspirou. Tudo dependeria daquela noite. Seu futuro, seu relacionamento com Sarah e sua própria autoestima estavam apostados naquele presente aparentemente insignificante. Na véspera do Natal, enquanto guardava o presente no bolso interno de seu único terno, comprado usado mas bem cuidado, Marcus fez uma oração silenciosa. Que seja o suficiente, murmurou para si mesmo. Que seja o suficiente. A manhã de Natal amanheceu fria e clara em Short Hills. Marcus acordou às 5 da manhã, mesmo sendo feriado. Havia dormido mal, revirado na cama pensando em cada detalhe da noite que estava por vir. Levantou-se silenciosamente para não acordar Kevin e Lisa, que dormiam no quarto ao lado. Na cozinha encontrou Dorothy já acordada preparando café. Não conseguiu dormir também? Perguntou ela, servindo uma xícara para o filho. Mãe, e se eu estiver cometendo um erro terrível? E se isso apenas piorar as coisas entre mim e Sarah? Dorothy se sentou ao lado do filho na pequena mesa da cozinha. Marcus, desde pequeno você sempre foi diferente. Quando Kevin quebrava um brinquedo, chorava. Quando Lisa perdia algo, ficava triste. Mas você? Você sempre tentava consertar, sempre procurava uma solução. Essa é sua natureza, você não desiste. Mas desta vez é diferente. Desta vez não posso simplesmente consertar com uma chave de fenda. Não, filho. Desta vez você precisa consertar com o coração. Marcus passou o resto da manhã finalizando os últimos detalhes. Lavou e encerou o Mustang mais uma vez, embora já estivesse perfeito. Verificou se o presente estava seguro no bolso interno de seu paletó. Ensaiou mentalmente as palavras que diria. Às 4 da tarde vestiu seu único terno, um conjunto azul marinho que Dorothy havia comprado em uma loja de segunda mão e mandado ajustar por uma costureira da vizinhança. Não era Armani, mas estava impecável e servia perfeitamente. Você está lindo, meu filho, disse Dorothy ajeitando a gravata dele. Lembre-se, seja você mesmo. Isso é tudo que você pode ser, e é mais do que suficiente. Marcus dirigiu lentamente até Short Hills, apreciando talvez pela última vez o ronco perfeito do motor do Mustang. Quando chegou à mansão dos Mitchell, o estacionamento já estava cheio de carros luxuosos, BMWs, Mercedes, Audis, até mesmo um Porsche. O Mustang restaurado chamou a atenção imediatamente. Alguns convidados que estavam chegando pararam para admirar o carro clássico. Marcus sentiu um pequeno surge de orgulho, mas rapidamente se lembrou de que a verdadeira prova estava apenas começando. Sarah o recebeu na porta. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho elegante, mas Marcus podia ver a tensão em seus olhos. Você veio, disse ela, claramente aliviada, mas ainda nervosa. Eu disse que viria, Marcus. Antes de entrarmos, meus pais convidaram algumas pessoas importantes hoje. O prefeito Thompson e sua esposa, os Richardson, que são donos da maior rede de hotéis do estado, e alguns outros empresários influentes. Eles podem não ser muito receptivos. Sarah, você está me dando uma saída. Quer que eu vá embora?
É um pedaço de metal? Perguntou ela confusa. Os risos agora eram mais audíveis. Robert Mitchell balançou a cabeça discretamente, como se confirmasse suas piores expectativas sobre Marcus. O que exatamente é isso? Perguntou Margaret Mitchell, com um tom ligeiramente sarcástico. Marcus se levantou calmamente de sua cadeira. É uma peça de um motor, Sra. Mitchell, especificamente, é uma válvula de admissão de um Mustang 1967. E por que alguém quereria isso? Perguntou o prefeito Thompson, mal disfarçando o desdém. Por quê? Disse Marcus, sua voz ganhando força. Essa peça específica veio do primeiro carro que eu restaurei completamente. O Mustang que está estacionado lá fora. Os convidados trocaram olhares ainda mais confusos. Mas há algo especial sobre essa peça, continuou Marcus. Ela estava completamente destruída quando a encontrei. O carro havia sido totalmente destruído em um acidente. O dono original ia vendê-la como sucata porque pensava que não tinha mais valor. Marcus fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. Mas eu vi potencial onde outros viam apenas lixo. Gastei 3 meses trabalhando nessa única peça. Lixei, soldei e reconstituí cada milímetro. E quando finalmente consegui fazê-la funcionar novamente, ela não era apenas uma peça de reposição. Ela era melhor que a original. O silêncio na sala era absoluto agora. Vocês veem, disse Marcus, sua voz firme e mais respeitosa. Essa peça representa algo importante. Representa a crença de que algo ou alguém não deve ser julgado pelo estado em que se encontra no momento, mas pelo potencial que carrega dentro de si. Sarah estava olhando para Marcus com uma expressão que ele nunca havia visto antes, uma mistura de admiração, orgulho e amor. Essa peça funcionou perfeitamente por 3 anos no meu carro. E quando decidi restaurar o Mustang que trouxe hoje, escolhi substituí-la por uma nova não porque ela não funcionava mais, mas porque queria preservá-la. Porque ela representa a primeira vez que consegui transformar algo quebrado em algo belo. Marcus olhou diretamente para Robert Mitchell. Assim como essa peça, Sr. Mitchell, às vezes as pessoas precisam de alguém que veja além da superfície. Alguém que acredite no potencial que existe dentro delas, mesmo quando esse potencial não é óbvio à primeira vista. A tensão na sala era palpável. Alguns convidados pareciam desconfortáveis, outros genuinamente tocados pela analogia. E o mais importante, concluiu Marcus, é que quando você realmente conserta algo com amor e dedicação, isso se torna mais forte que antes de quebrar. Marcus se sentou, e por um longo momento, ninguém disse uma palavra. O silêncio que se seguiu ao discurso de Marcus parecia eterno. Todos na mesa processavam as palavras que acabaram de ouvir, mas foi a Sra. Richardson quem quebrou o silêncio primeiro. Eu nunca havia pensado dessa forma, disse ela, segurando a pequena válvula com mais cuidado agora, como se fosse uma peça preciosa. Você está dizendo que transformou um carro completamente destruído no Mustang que está lá fora, respondeu Marcus. Levou 2 anos de trabalho nas horas vagas, mas cada hora valeu a pena. O prefeito Thompson, que havia sido particularmente condescendente durante a noite, se inclinou para a frente. Rapaz, posso fazer uma pergunta? Quanto custaria para restaurar um carro clássico como aquele? Marcus fez um cálculo rápido. Se fosse pagar alguém para fazer, provavelmente entre 40 e 60 mil dólares, dependendo do estado inicial e dos acabamentos desejados. Um murmúrio de surpresa percorreu a mesa. Esses valores não eram pequenos, mesmo para aquela audiência abastada. E você fez tudo sozinho? Perguntou o empresário Richardson. Sim, senhor. Aprendi cada técnica, dominei cada ferramenta. Quando você não tem dinheiro para pagar especialistas, você se torna o especialista. Robert Mitchell havia permanecido em silêncio, mas Marcus podia ver que ele estava reavaliando suas impressões. Margaret Mitchell olhava para o filho da Sarah com uma expressão diferente. Ainda não era aceitação, mas já não era o desdém anterior. Sarah, que havia permanecido quieta durante todo o episódio, finalmente se manifestou. Marcus, posso contar a ele sobre a oficina? Marcus acenou com a cabeça, curioso para ver aonde Sarah queria chegar. Pessoal, disse Sarah dirigindo-se aos convidados, Marcus não mencionou, mas ele não é apenas um mecânico. Há 3 meses, ele comprou a oficina onde trabalhava.
Aos 18 anos, ele é proprietário de seu próprio negócio. Esta revelação causou ainda mais impacto que a anterior. Ser proprietário de um negócio, mesmo que pequeno, mudava completamente a percepção sobre Marcus naquele ambiente. O prefeito Thompson se endireitou na cadeira. Sério, que tipo de operação você administra? Por enquanto é pequena, respondeu Marcus modestamente. Atendemos principalmente carros de passeio e alguns comerciais leves, mas tenho planos de expansão. Quero incluir serviços de restauração de carros clássicos e talvez abrir uma segunda unidade nos próximos anos. Isso requer capital considerável, observou Richardson. Como um jovem da sua idade consegue financiamento para esse tipo de empreendimento? Marcus respirou fundo. Esta era a parte mais delicada. Minha situação é um pouco diferente, Sr. Richardson. Não tive acesso a empréstimos bancários tradicionais por falta de histórico de crédito e garantias. Então fiz um acordo diretamente com o antigo proprietário. Estou pagando a oficina parcela por parcela enquanto administro o negócio. Isso é extremamente arriscado, disse Margaret Mitchell. E se o negócio não der certo? Então eu perderei tudo, respondeu Marcus honestamente. Mas prefiro arriscar tentando construir algo meu, do que passar a vida toda trabalhando para realizar os sonhos de outras pessoas. Robert Mitchell, que havia estado observando Marcus atentamente, finalmente se manifestou. Marcus, posso fazer uma pergunta direta? Claro, senhor. Por que você adia a faculdade para administrar uma oficina? Um diploma universitário abriria muito mais portas para você. Marcus havia esperado essa pergunta. Sr. Mitchell, respeito muito a educação formal. E pretendo voltar a estudar assim que conseguir estabilizar o negócio. Mas acredito que existe mais de um caminho para o sucesso. Alguns constroem sua carreira primeiro estudando, depois aplicando. Eu escolhi aprender aplicando, e depois formalizar esse conhecimento com estudos. E se você fracassar? E se em 5 anos estiver em uma situação pior que hoje? Marcus olhou diretamente nos olhos de Robert. Então pelo menos saberei que tentei, senhor. E terei aprendido lições valiosas no processo. Mas não pretendo fracassar. A conversa estava tomando um rumo que Marcus não havia previsto, mas que estava se revelando muito produtivo. Os convidados pareciam genuinamente interessados em sua história, e as perguntas, embora ainda desafiadoras, não eram mais hostis. A senhora Richardson se dirigiu a Sarah. Querida, como você se sente em relação aos planos do Marcus? Isso deve afetar seus próprios planos de carreira. Sarah olhou para Marcus antes de responder. Sabe, senhora Richardson, durante meses meus pais me pressionaram a pensar no futuro, a ser prática sobre relacionamentos. Mas estar com Marcus me ensinou algo importante. Não existe segurança real na vida. Meu pai pode perder tudo amanhã, em uma crise econômica. O Marcus pode construir um império a partir de sua oficina. O que importa é o caráter da pessoa com quem você escolhe compartilhar a jornada. Robert Mitchell franziu o senho. Sarah, você está sendo muito romântica. Relacionamentos precisam de bases sólidas. E o que é mais sólido que trabalho duro, honestidade e determinação? Retrucou Sarah, surpreendendo a todos com sua firmeza. O empresário Richardson se intrometeu na conversa familiar. Robert, se posso me permitir, conheci muitos jovens empresários ao longo dos anos. A maioria falha por falta de experiência ou capital. Mas alguns poucos, aqueles que têm visão e estão dispostos a trabalhar mais duro que todos os outros, esses constroem impérios. Este jovem tem algo especial. Marcus sentiu uma onda de gratidão por aquelas palavras vindas de alguém com a experiência de Richardson. O prefeito Thompson, que havia sido silencioso por alguns minutos, de repente se animou. Marcus, você disse que quer expandir para a restauração de carros clássicos? Sim, senhor. É um mercado em crescimento e tenho as habilidades técnicas necessárias. Interessante. Porque a prefeitura está desenvolvendo um projeto para criar um distrito histórico no centro da cidade. Queremos atrair negócios especializados que preservem tradições e artesanato. Uma oficina de restauração seria perfeita para esse projeto. Marcus mal podia acreditar no que estava ouvindo. Sério? Que tipo de apoio a prefeitura ofereceria? Incentivos fiscais, aluguel subsidiado nos primeiros anos e, claro, preferência em contratos municipais.
Temos uma frota de veículos antigos para paradas e eventos que sempre precisam de manutenção especializada. Robert Mitchell observava essa conversa com crescente interesse. Como empresário experiente, ele reconhecia uma oportunidade quando via uma. Marcus, disse ele lentamente, você mencionou que precisa de capital para a expansão. Já considerou buscar investidores? Honestamente, Sr. Mitchell, não saberia nem por onde começar. Meu mundo até agora foi muito focado na parte técnica do negócio. Bem, talvez eu possa ajudar com isso, disse Robert, surpreendendo a todos na mesa, especialmente Sarah. Tenho experiência em avaliar negócios e identificar potencial de crescimento. Se você estiver interessado, podemos conversar sobre as possibilidades. Margaret Mitchell olhou para o marido com espanto. Há poucas horas, ele queria banir Marcus de sua casa. Agora estava oferecendo ajuda profissional. Sarah estava radiante, mas tentava conter sua emoção para não parecer presunçosa. Sr. Mitchell, disse Marcus cuidadosamente, fico honrado com sua oferta. Mas preciso perguntar, o que mudou sua opinião sobre mim? Robert sorriu pela primeira vez na noite. Várias coisas, Marcus. Primeiro, sua apresentação sobre aquela peça de motor. Mostrou que você pensa simbolicamente, que entende metáforas e consegue comunicar ideias complexas. Essas são habilidades de liderança. Ele fez uma pausa, pegando um gole de vinho antes de continuar. Segundo, descobrir que você é proprietário de um negócio aos 18 anos, mesmo que pequeno, demonstra coragem e ambição. Terceiro, a forma como você respondeu às perguntas aqui hoje. Honesto, direto, sem tentar se fazer parecer maior do que é. Isso é integridade. Marcos sentia como se estivesse sonhando. A noite que havia começado como um pesadelo, estava se transformando em algo completamente inesperado. Mas o mais importante, continuou Robert, foi observar como minha filha se comportou esta noite. Sarah sempre foi uma jovem inteligente, mas às vezes faltava direção. Hoje eu a vi defender suas convicções, falar com paixão sobre o futuro, mostrar maturidade que eu não havia visto antes. E acredito que boa parte dessa mudança veio da influência positiva que você exerceu sobre ela. Sarah corou, mas seu sorriso era radioso. Margaret Mitchell, que havia permanecido quieta durante essa conversa, finalmente se manifestou. Marcus, devo pedir desculpas. Julguei você prematuramente baseada em preconceitos que percebi serem injustos. Você é claramente um jovem excepcional. E qualquer pai deveria se orgulhar de ter você como genro. A palavra genro pairou no ar como uma bênção. Sarah segurou a mão de Marcus por baixo da mesa, apertando-a com força. Os outros convidados observavam essa transformação familiar com interesse e aprovação. A história de Marcus havia tocado algo em cada um deles, talvez lembrando-os de suas próprias lutas e ambições quando eram jovens. O resto da noite transcorreu de forma completamente diferente do início. Marcus foi incluído em conversas sobre negócios, pediu conselhos sobre gestão empresarial, e até recebeu 2 cartões de visita de potenciais clientes interessados em seus serviços de restauração. Quando chegou a hora de ir embora, Marcus se sentia como se tivesse vivido um ano inteiro em uma única noite. As despedidas foram calorosas, muito diferentes das recepções frias do início da noite. Na porta, Robert Mitchell puxou Marcus para um lado. Marcus, significa o que eu disse sobre conversarmos sobre investimento, mas quero deixar uma coisa clara. Qualquer ajuda que eu oferecer será puramente profissional. Você terá que provar que merece, como qualquer outro empresário. Não esperaria menos, Sr. Mitchell, e agradeço a oportunidade. E Marcus, cuide bem da minha filha, ela é especial. Isso eu posso prometer, senhor. Quando Marcus e Sarah finalmente ficaram sozinhos no estacionamento, ela o abraçou forte. Como você sabia? Perguntou ela. Como sabia que aquele presente funcionaria? Marcus sorriu, segurando o rosto dela entre as mãos. Não sabia. Apenas torci para que eles conseguissem ver além da superfície, como você fez comigo desde o primeiro dia. Meus pais adoraram você. Não posso acreditar na transformação. Às vezes as pessoas só precisam da chance de conhecer nossa verdadeira história, disse Marcus. Seu pai é um homem inteligente. Ele só precisava ver além dos preconceitos iniciais. Enquanto dirigiam de volta para casa, Sarah no BMW, ao lado do Mustang de Marcus,
ambos sabiam que aquela noite havia mudado tudo. Não apenas o relacionamento deles havia sido salvo, mas havia ganhado a aprovação e o apoio que pareciam impossíveis poucas horas antes. O presente simples que havia causado risos se tornara o catalisador para uma transformação completa. Provara que o valor real não está no preço de algo, mas na história e no amor que carrega consigo. 1 ano se passou desde aquela memorável ceia de Natal. Era véspera de Natal novamente, mas agora tudo era diferente. Marcos estacionou seu novo carro, uma picape Ford F-150 prata que havia comprado para transportar equipamentos da oficina, em frente à casa dos Mitchell. Ao lado dele, no banco do passageiro, estava um presente cuidadosamente embrulhado. A transformação na vida de Marcos havia sido extraordinária. A conversa com Robert Mitchell sobre investimento havia se materializado em uma parceria real. Robert não apenas havia investido capital na expansão da oficina, mas também havia se tornado um mentor valioso, ensinando Marcos sobre gestão financeira, marketing e planejamento estratégico. A oficina Johnson Classic Restoration agora ocupava um espaço 3 vezes maior no distrito histórico da cidade, exatamente como o prefeito Thompson havia prometido. Marcos havia contratado 2 funcionários especializados, e tinha uma lista de espera de 3 meses para serviços de restauração, mas o sucesso profissional não era a única mudança na vida de Marcos. No bolso do paletó, ele carregava um pequeno estojo de veludo azul que havia comprado na semana anterior. Sarah o recebeu na porta com um sorriso radiante. Ela havia terminado seu primeiro semestre na Universidade da Pensilvânia com notas excelentes, mas havia decidido transferir seus créditos para uma universidade local para ficar perto de Marcos. Contra todas as expectativas, Robert e Margaret haviam apoiado a decisão da filha. "Você chegou cedo", disse Sarah, ajeitando a gravata dele. "Mamãe e papai ainda estão terminando de se arrumar." "Na verdade, queria conversar com você antes do jantar", disse Marcos nervosamente. "Sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre o futuro." Sarah percebeu algo diferente no tom de Marcos. "Marcos, está tudo bem? Você parece nervoso." Antes que ele pudesse responder, Dorothy Johnson apareceu na porta de entrada. Marcos havia convidado sua família para o jantar deste ano. Uma sugestão que os Mitchell haviam aceito entusiasticamente. "Marcos, filho, você esqueceu de ajudar sua mãe com as sobremesas", disse Dorothy carregando uma bandeja com doces caseiros. "Mãe, você não precisava trazer nada. A Margaret disse que..." "Bobagem. Uma ceia não é completa sem doces feitos com amor." Kevin e Liz apareceram logo atrás, ambos visivelmente impressionados com a mansão dos Mitchell, mesmo sendo a segunda vez que a visitavam. "Marcos", disse Lisa puxando o irmão pelo braço, "você tem certeza de que está tudo bem em comermos na mesa de cristal? E se eu quebrar alguma coisa?" Marcos riu, lembrando-se de quando ele próprio teve esses mesmos medos. "Lisa, relaxe. A família Mitchell nos quer aqui. Vocês são tão bem-vindos quanto qualquer um." E realmente eram. A transformação na atitude dos Mitchell em relação à família Johnson havia sido completa. Robert agora considerava Dorothy uma mulher admirável, frequentemente comentando sobre sua força e determinação em criar 3 filhos sozinha. Margaret havia desenvolvido um carinho genuíno pela simplicidade e autenticidade da família Johnson. Durante o jantar, a conversa fluía naturalmente entre as duas famílias. Robert contava sobre os progressos impressionantes da oficina de Marcos, enquanto Dorothy compartilhava histórias engraçadas sobre Kevin e Lisa na escola. "Marcos", disse Robert durante o prato principal, "recebi uma ligação interessante ontem. Um colecionador de carros de Nova York viu um Mustang que você restaurou na exposição de carros clássicos do mês passado. Ele quer contratar você para restaurar um Corvette 1963. "Sério?" Marcos quase engasgou com a comida. "Corvette de 63? Esse é um dos carros mais desejados pelos colecionadores. E ele está disposto a pagar $45.000 pelo trabalho", completou Robert. Kevin assoviou baixo. "Nossa, Marcos, com essa grana você pode comprar 2 carros novos." "Kevin", repreendeu Dorothy gentilmente, "não falamos de dinheiro na mesa." Margaret sorriu. "Dorothy, está tudo bem, estamos todos orgulhosos do sucesso do Marcos." Durante a sobremesa, que incluía os doces caseiros de Dorothy,
que foram elogiados por todos, Marcus começou a ficar cada vez mais nervoso. O estojo no seu bolso parecia pesar 1 tonelada. Após o jantar, quando chegou a hora da troca de presentes, Marcus pediu para falar com todos. Antes de começarmos com os presentes, disse ele ficando de pé, gostaria de dizer algumas palavras. A sala ficou silenciosa, todos atentos a Marcus. Há exatamente 1 ano, eu estava nesta mesma sala, nervoso e inseguro. Trouxe um presente que muitos de vocês riram inicialmente, e não os culpo por isso. Mas aquela noite mudou minha vida de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Marcus olhou para Robert e Margaret. Senhor e Senhora Mitchell, vocês me deram mais do que apenas uma chance. Vocês me deram orientação, apoio, e mais importante, me trataram como família. Dorothy sempre me ensinou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre pessoas que escolhem estar presentes na sua vida. Dorothy limpou os olhos discretamente, emocionada com as palavras do filho. Sarah, continuou Marcus virando-se para ela, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ter tudo em comum, mas sobre crescer juntos apesar das diferenças. Sarah sentiu o coração acelerar, havia algo no tom de Marcus que a deixava ansiosa. Este ano, meu presente é diferente. Não é algo que eu construí com as mãos, mas algo que construí com o coração. Marcus tirou o estojo do bolso, e para o choque de todos, se ajoelhou na frente de Sarah. Sarah Mitchell, disse ele, abrindo o estojo para revelar um anel simples mas elegante. Você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi diferente do ano anterior. Era um silêncio de surpresa e emoção, não de desconforto. Sarah cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando em seus olhos. Marcus, sim, claro que sim. A sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Dorothy chorou abertamente, Margaret abraçou Robert emocionada, e Kevin e Lisa gritaram de animação. Robert se aproximou de Marcus depois que ele colocou o anel no dedo de Sarah. Marcus, você pediu minha permissão antes de fazer isso? Marcus respirou fundo. Não, senhor. Mas não porque não respeito você. É porque aprendi que Sarah é uma mulher independente que pode tomar suas próprias decisões. Sua opinião é importante para nós, mas a escolha é dela. Robert sorriu e estendeu a mão. Essa é a resposta que eu esperava ouvir. Bem-vindo oficialmente à família, filho. Nas semanas que se seguiram, os preparativos para o casamento se tornaram um projeto conjunto das duas famílias. Sarah insistiu em uma cerimônia simples, mas elegante. Dorothy e Margaret, inicialmente com personalidades tão diferentes, descobriram que tinham muito em comum quando se tratava de planejar um casamento. Marcus usou parte dos lucros crescentes da oficina para comprar uma casa pequena, mas aconchegante a apenas 10 minutos da oficina. Era uma casa de 2 andares em um bairro de classe média, com um quintal onde ele instalou uma pequena oficina pessoal para projetos especiais. O casamento aconteceu em uma manhã de primavera, 6 meses após o pedido. A cerimônia foi realizada na igreja local, seguida de uma recepção no salão comunitário. Era simples comparado aos padrões dos Mitchell, mas estava cheio de amor e alegria genuínos. Durante seu discurso na recepção, Marcus refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Há 2 anos, eu era apenas um jovem com sonhos grandes e bolsos vazios. Hoje, não sou rico em dinheiro, mas sou rico em família, amizades e oportunidades. Aprendi que o sucesso não é medido pelo que você possui, mas pelo impacto positivo que você tem na vida das pessoas ao seu redor. Ele olhou para Sarah, radiante em seu vestido simples mas perfeito. Sarah me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que o torna uma pessoa melhor. E todos vocês me ensinaram que família é sobre aceitar as pessoas pelo que elas são, e apoiá-las para se tornarem quem podem ser. 3 anos depois, Marcus e Sarah estavam celebrando o nascimento de seu primeiro filho, Michael Johnson Mitchell, um nome que honrava ambas as famílias. A oficina havia se expandido novamente agora com uma equipe de 8 funcionários e contratos com colecionadores de todo o país. Dorothy havia deixado seu emprego de faxineira para trabalhar na parte administrativa da oficina de Marcus.
Kevin, inspirado pelo irmão, estava estudando engenharia mecânica com uma bolsa de estudos que Marcus havia ajudado a conseguir. Lisa estava no ensino médio, com planos de estudar administração para ajudar nos negócios da família. Robert Mitchell havia se tornado não apenas sogro, mas um verdadeiro pai para Marcus. Eles almoçavam juntos toda sexta-feira, discutindo estratégias de negócios e planos de expansão. Em uma dessas sextas-feiras, enquanto observavam Marcus trabalhar em um Ferrari clássico, Robert fez uma observação. Sabe, Marcus, eu estava pensando naquela primeira ceia de Natal, quando você deu aquela válvula de motor como presente. Ainda acho que foi arriscado, riu Marcus. Foi genial, corrigiu Robert, porque você não apenas deu um presente, você contou uma história, e as melhores lições da vida vêm embrulhadas em histórias. Que lição foi essa? Robert sorriu, observando seu neto brincando no berço portátil instalado na oficina. Que às vezes as coisas mais valiosas da vida vêm em embalagens simples. E que quando você realmente investe amor e trabalho duro em algo ou alguém, o resultado é sempre mais forte e mais belo que o original. Marcus parou de trabalhar e olhou ao redor. Sua oficina próspera, sua família crescendo, sua vida construída não com privilégios herdados, mas com suor e determinação. Sabe de uma coisa, Robert? Acho que aquela válvula ainda é o melhor presente que já dei. Por quê? Porque não mudou apenas como vocês me viam. Mudou como eu vi a mim mesmo. Me ensinou que minha história não é sobre de onde venho, mas sobre para onde estou indo. E assim, a história que começou com risos de desprezo por um presente simples, se transformou em uma lição sobre como o verdadeiro valor não está no preço das coisas, mas no amor, trabalho e esperança que investimos nelas. Marcus havia provado que um jovem de origem humilde, com coração determinado e mãos hábeis, podia construir não apenas carros restaurados, mas uma vida inteira restaurada, mais forte e mais bela que qualquer coisa que o dinheiro sozinho poderia comprar. E toda vez que olhava para aquela pequena válvula, agora emoldurada na parede de seu escritório, lembrava-se de que os maiores tesouros da vida às vezes vêm nos menores pacotes, esperando apenas que alguém tenha sabedoria suficiente para reconhecer seu verdadeiro valor. 5 anos haviam se passado desde o casamento de Marcus e Sarah. Era dezembro novamente, e a tradição da ceia de Natal havia evoluído para algo muito especial. A mesa não era mais apenas dos Mitchell. Agora era uma verdadeira reunião das famílias Johnson Mitchell, com adições que ninguém poderia ter previsto naquela primeira noite transformadora. Marcus estava no quintal de sua nova casa, uma residência maior que haviam comprado no ano anterior, observando seu filho Michael, agora com 4 anos, brincar com blocos de montar no playground que ele mesmo havia construído. A criança havia herdado a curiosidade mecânica do pai e a inteligência aguçada da mãe. "Papai, olha!" gritou Michael, orgulhoso de ter construído algo que vagamente se parecia com um carro. "Fiz igual você faz na oficina", Marcus sorriu, lembrando-se de quando ele próprio brincava com peças quebradas que encontrava na rua, sonhando em consertar carros de verdade um dia. "Muito bom, campeão! Que tal mostrarmos para o vovô Robert quando ele chegar?" A dinâmica familiar havia se transformado completamente. Robert Mitchell agora era vovô Robert para Michael, e Dorothy era vovó Dot. As diferenças sociais que uma vez pareceram intransponíveis, haviam sido completamente dissolvidas pelo amor genuíno que todos sentiam pela criança. Sarah apareceu na porta dos fundos carregando a filha mais nova, Emma, de 2 anos. A menina tinha os olhos escuros do pai e os cabelos claros da mãe, e já mostrava sinais de ter a personalidade determinada de ambos os pais. "Marcus, Giuseppe chegou", anunciou Sarah, e ele trouxe uma surpresa. Giuseppe havia se tornado parte da família estendida. Mesmo depois de se aposentar oficialmente e vender a oficina para Marcus, ele continuava aparecendo regularmente, seja para dar conselhos técnicos ou simplesmente para beber café e contar histórias de sua juventude na Itália. Marcus entrou na casa e encontrou Giuseppe na sala de estar, conversando animadamente com Kevin, que agora estava no último ano de engenharia mecânica. O que chamou a atenção de Marcus foi a presença de um jovem que ele não conhecia. Um rapaz de aparência latina, provavelmente da mesma idade que Kevin. "Marcus,
exclamou Giuseppe, levantando-se para abraçar seu antigo pupilo. Quero que conheça alguém muito especial. Este é Diego Ramírez. O jovem se levantou respeitosamente, estendendo a mão. Senhor Johnson, é uma honra conhecê-lo. Giuseppe me contou muito sobre sua história. Marcos percebeu algo familiar no olhar do rapaz. A mesma fome, a mesma determinação que ele próprio havia carregado anos atrás. Diego chegou aos Estados Unidos há 2 anos, explicou Giuseppe. Veio sozinho do México, trabalhando em qualquer coisa que encontra para sobreviver. Mas o ragazzo tem mãos de ouro para mecânica, Marcos. Lembra de você quando era jovem. Onde você está trabalhando agora, Diego? Perguntou Marcos. O jovem baixou os olhos, claramente envergonhado. Faço bicos onde consigo, senhor. Lavo pratos em um restaurante, carrego caixas em um depósito, e às vezes ajudo em oficinas pequenas quando precisam. Marcos trocou um olhar significativo com Giuseppe. Reconhecia a história, era quase idêntica à sua própria jornada, apenas com um ponto de partida ainda mais desafiador. Giuseppe me trouxe aqui porque disse que você pode entender minha situação, continuou Diego. Sei que é muito pedir, mas você teria algum trabalho na sua oficina? Posso começar varrendo o chão, organizando ferramentas, qualquer coisa. Só preciso de uma chance. Antes que Marcos pudesse responder, Robert Mitchell chegou para o jantar, carregando uma pilha de presentes, e sendo seguido por Margaret, que trazia uma torta caseira. Algo que ela havia aprendido a fazer, para competir amigavelmente com os doces de Dorothy. Marcos, meu rapaz, cumprimentou Robert dando um abraço caloroso no genro. Como vão os negócios? Ouvi dizer que você fechou o contrato com aquele colecionador de Los Angeles. Vai bem, Robert. Na verdade, estamos crescendo tão rápido que estou precisando de mais funcionários qualificados. Marcos olhou para Diego novamente, uma ideia se formando em sua mente. Durante o jantar, a conversa fluía entre múltiplas gerações e culturas. Dorothy contava histórias sobre os netos. Kevin discutia seus projetos de faculdade com Robert. Giuseppe entretinha todos com anedotas sobre carros antigos. E Margaret e Sarah planejavam a festa de aniversário de 5 anos de Michael. Diego permaneceu quieto durante a maior parte da refeição, claramente impressionado com a harmonia e prosperidade da família reunida. Diego, disse Sarah de repente, Giuseppe nos contou que você tem uma família no México? O jovem acenou. Sim, senhora. Minha mãe e 2 irmãs menores. Envio dinheiro quando posso, mas não é muito. E seus planos para o futuro? Perguntou Robert, sempre interessado em ambições profissionais. Quero aprender mecânica de verdade, senhor. Não apenas trocar óleo ou consertar pneus furados. Quero entender motores, transmissões, sistemas elétricos. Como o senhor Marcos faz? Margaret olhou para Marcos com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer. Ela estava tramando algo. Marcos, disse ela casualmente, lembra de quando você me contou sobre aquele programa de aprendizagem que você queria criar? Para jovens que precisam de oportunidades? Marcos sorriu. Margaret havia se tornado uma das suas maiores apoiadoras e frequentemente o pressionava a expandir seu impacto social. Na verdade, disse Marcos olhando para Diego, tenho uma proposta para você. Mas é séria, e requer compromisso total. Diego se endireitou na cadeira, claramente interessado. Posso te oferecer um emprego na oficina, mas não será apenas um emprego comum. Será um programa de aprendizagem de 3 anos. Você trabalhará 4 dias por semana na oficina, aprendendo todos os aspectos do negócio. 1 dia por semana estudará inglês e administração básica em um curso que pagarei. Os olhos de Diego se arregalaram. Além disso, continuou Marcos, você terá direito a um salário decente desde o início, não apenas um salário de aprendiz. Porque acredito que uma pessoa que trabalha duro merece ganhar o suficiente para viver dignamente. Senhor Marcos, disse Diego com a voz trêmula, isso é mais do que eu jamais sonhei. Mas tem condições, interrompeu Marcos firmemente. Primeira, você precisa se dedicar completamente. Chegar na hora, trabalhar duro, estudar nas horas vagas. Segunda, depois que completar o programa, você trabalhará na oficina por pelo menos 2 anos antes de poder sair, se quiser. Terceira,
Eventualmente, quando estiver pronto, você me ajudará a treinar o próximo jovem que precisar de uma oportunidade. Diego estava quase chorando. Eu aceito, senhor. Todas as condições. Não vou decepcioná-lo. Giuseppe bateu palmas, claramente emocionado. Ragazzo, você acaba de ganhar a chance da sua vida. Não desperdice. Robert observara toda a conversa com interesse crescente. Marcos, posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal formalizarmos isso? Criar oficialmente o programa de aprendizagem Johnson para jovens em situações similares? Posso ajudar com a estrutura legal e talvez conseguir alguns incentivos fiscais. E eu posso ajudar a identificar candidatos através da igreja, ofereceu Margaret. Conhecemos várias famílias que têm jovens trabalhadores precisando de oportunidades. Sarah sorriu para o marido. Parece que você acabou de criar sua própria fundação de caridade sem perceber. Marcos olhou ao redor da mesa, para sua família biológica, sua família por casamento, seus mentores, e agora Diego, que representava uma nova geração de sonhadores. Era como se o círculo estivesse se completando. Sabe, disse Marcos lentamente, 5 anos atrás, eu trouxe uma pequena válvula de motor como presente para esta mesa. Achei que estava dando uma lição sobre valor e potencial. Mas agora percebo que vocês me deram uma lição muito maior. Qual lição? Perguntou Dorothy, sempre curiosa para ouvir a sabedoria do filho. Que quando você recebe uma oportunidade, sua responsabilidade não é apenas aproveitá-la para si mesmo. É usar essa oportunidade para criar mais oportunidades para outros. Kevin, que havia estado quieto durante a conversa, de repente se manifestou. Marcos, quando eu me formar no ano que vem, posso trabalhar com você por alguns anos? Não como favor familiar, mas porque quero fazer parte disso que você está construindo. Kevin, você tem talento suficiente para trabalhar em qualquer lugar, por que quereria trabalhar na minha oficina? Porque você não está apenas construindo um negócio, está construindo um legado, e quero fazer parte dele. Lisa, agora com 16 anos e já demonstrando uma mente empresarial aguçada, também se juntou à conversa. E eu posso cuidar da parte administrativa e financeira quando terminar o ensino médio. Giuseppe sempre diz que você é melhor com motores que com números. Giuseppe riu alto. A ragazza tem razão. Marcos, você precisa de ajuda com aqueles livros de contabilidade. Marcos olhou para Sarah, que sorria com orgulho. Ela acenou com a cabeça, encorajando-o a aceitar a ajuda da família. Parece que, disse Marcos, estamos prestes a nos tornar um verdadeiro negócio familiar. Robert levantou seu copo de vinho. Um brinde então, para Marcos, que nos ensinou que o verdadeiro sucesso não é o que você conquista para si mesmo, mas o que você possibilita para outros conquistarem. Todos levantaram seus copos, vinho para os adultos, suco para as crianças, café para Giuseppe. E um brinde especial, acrescentou Sarah, para aquela pequena válvula de motor que começou tudo isso. Quem diria que um pedaço de metal poderia mudar tantas vidas? Após o jantar, quando os presentes foram trocados, Marcos tinha uma surpresa especial. Ele trouxe uma caixa pequena, similar àquela que havia trazido 5 anos antes. Diego, disse ele, este é seu presente de boas-vindas à família. Diego abriu a caixa nervosamente e encontrou uma chave inglesa antiga, obviamente bem usada, mas cuidadosamente limpa e polida. Esta foi a primeira ferramenta que Giuseppe me deu quando comecei a trabalhar na oficina dele, explicou Marcos. Ele a havia ganhado de seu próprio mentor quando chegou à América. Agora é sua. Giuseppe limpou os olhos, claramente emocionado com a continuação da tradição. Com esta ferramenta, continuou Marcos, você não apenas consertará carros, você construirá seu futuro, uma peça de cada vez. Diego segurou a ferramenta como se fosse feita de ouro. Senhor Marcos, prometo que honrarei esta tradição. Sei que vai, respondeu Marcos. E um dia, quando você estiver ajudando outro jovem a começar sua jornada, vai entender completamente o que significa este presente. Enquanto a noite chegava ao fim e as famílias se preparavam para partir, Marcos se sentou em sua poltrona favorita, observando Michael brincar com seus novos brinquedos enquanto Emma dormia no colo de Sarah. Giuseppe se aproximou dele. Marcos, meu ragazzo, você sabe que aquela primeira válvula que você deu como presente ainda está pendurada na parede do seu escritório? Claro, por que pergunta?
porque às vezes me pergunto se você entende completamente o que conseguiu. Você transformou não apenas sua própria vida, mas criou ondas de mudança que continuam se espalhando. Marcos pensou sobre isso. Em 5 anos, havia passado de um jovem mecânico com sonhos grandes para o proprietário de uma das oficinas de restauração mais respeitadas da região. Mas mais importante, havia se tornado um ponto de partida para outros sonhadores. Giuseppe, disse Marcos, lembra quando você me disse que amor verdadeiro supera obstáculos? Sim. Você estava certo. Mas aprendi algo mais. O amor verdadeiro não apenas supera obstáculos. Ele os transforma em pontes para outros atravessarem. Giuseppe sorriu, orgulhoso de como seu antigo aprendiz havia se tornado não apenas um mecânico habilidoso, mas um homem sábio. E agora, disse Marcos olhando para Diego, que estava conversando animadamente com Kevin sobre motores. Essa ponte está pronta para sustentar a próxima geração. A válvula de motor que havia causado risos, 5 anos atrás, havia se tornado o símbolo de algo muito maior. A prova de que com determinação, trabalho duro e pessoas que acreditam em você, é possível transformar não apenas sua própria vida, mas criar um legado de oportunidades que se estende muito além de você mesmo. E assim a história que começou com um presente simples continuava se expandindo, tocando novas vidas e criando novas histórias de transformação, uma válvula, uma ferramenta, uma oportunidade de cada vez. 10 anos depois daquela primeira ceia transformadora, Marcus Johnson Mitchell estava parado diante de um auditório lotado na Universidade da Pensilvânia. Havia sido convidado para dar uma palestra sobre empreendedorismo e responsabilidade social como parte da programação de Natal da universidade. No auditório, estavam presentes estudantes, professores, empresários locais e, na primeira fila, sua família. Sarah, agora formada em administração e sócia oficial da empresa, segurava a mão de Emma, que aos 12 anos já demonstrava interesse em engenharia. Michael, aos 14, estava absorto em seu tablet, provavelmente estudando algum projeto mecânico. Dorothy, agora com 65 anos e aposentada da parte administrativa da oficina, estava sentada ao lado de Robert e Margaret. Os 3 haviam se tornado inseparáveis, frequentemente viajando juntos e compartilhando histórias sobre os netos. Kevin, agora formado e diretor técnico da Johnson Classic Restoration, estava presente com sua nova esposa Amanda, uma engenheira que conhecera na faculdade. Lisa, formada em administração de empresas, havia se tornado a diretora financeira da empresa e estava noiva de um jovem advogado que Robert havia ajudado a encontrar. Giuseppe, agora com 80 anos, mas ainda com energia de um homem muito mais jovem, estava na segunda fila ao lado de Diego Ramírez, que havia se tornado o supervisor principal da oficina e estava prestes a abrir sua própria filial da empresa em uma cidade vizinha. Quando eu era jovem, começou Marcos, sua voz ecoando pelo auditório, achava que sucesso significava ter dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que eu quisesse. Hoje, aos 33 anos, aprendi que verdadeiro sucesso é ter impacto suficiente para mudar a vida das pessoas ao seu redor. Ele clicou em um controle remoto, e uma imagem apareceu na tela atrás dele. A foto daquela primeira ceia de Natal, tirada por Margaret como lembrança da noite. Esta foto foi tirada há 10 anos. Nela, estou entregando um presente que custou praticamente nada, mas que mudou tudo. Hoje quero compartilhar com vocês não apenas essa história, mas o que aprendi sobre o verdadeiro significado de dar e receber. Marcos contou sua história, desde os dias vendendo sorvete na praia até encontrar Sarah, desde o encontro tenso com a família Mitchell até aquela noite transformadora de Natal. Mas desta vez, ele focou nos detalhes que não havia percebido na época. Vocês veem, explicou ele, mostrando uma nova imagem na tela. A Johnson Classic Restoration atual, uma operação com 40 funcionários e 3 filiais. Eu pensava que estava dando uma lição sobre não julgar pelas aparências. Mas na verdade, foram eles que me deram a lição mais importante: que oportunidades se multiplicam quando são compartilhadas. Na tela apareceu uma foto do primeiro formando do programa de aprendizagem Johnson. 5 jovens que haviam completado o programa de 3 anos e agora tinham suas próprias carreiras estabelecidas. Nos últimos 10 anos, 320 jovens passaram pelo nosso programa de aprendizagem. Destes, 280 conseguiram empregos estáveis na área automotiva.
52 abriram seus próprios negócios, e 17 voltaram para trabalhar conosco como supervisores e instrutores. O auditório murmurou em aprovação. Eram números impressionantes para qualquer programa social. Mas as estatísticas não contam a história completa, continuou Marcos. Deixem-me contar sobre Carlos Mendoza. Uma nova foto apareceu, um jovem sorridente ao lado de um carro restaurado. Carlos chegou até nós há 6 anos, sem falar inglês e com uma mão parcialmente paralisada devido a um acidente de trabalho. Todos disseram que seria impossível ele se tornar um mecânico, mas Carlos tinha algo que não aparece em exames médicos: determinação absoluta. Marcos sorriu, lembrando-se da jornada de Carlos. Adaptamos ferramentas especiais para ele, criamos técnicas alternativas, e Carlos não apenas se tornou um excelente mecânico, como se especializou em sistemas elétricos automotivos. Hoje ele administra nossa divisão de eletrônica e treina outros mecânicos, incluindo alguns que não têm nenhuma limitação física. A próxima imagem mostrava uma jovem trabalhando em um motor. Esta é Maria Santos. Chegou até nós há 4 anos como uma mãe solteira de 18 anos, tentando sustentar um bebê com trabalhos de meio período. Hoje ela é nossa especialista em transmissões automáticas, uma das áreas mais técnicas da mecânica automotiva. E mais importante, sua filha de 6 anos já diz que quer ser engenheira quando crescer. Marcos fez uma pausa, olhando para a plateia. Vocês estão se perguntando por que estou contando essas histórias específicas? Porque cada uma delas me ensinou algo diferente sobre liderança, sobre responsabilidade, sobre o que realmente significa fazer a diferença. Ele voltou à primeira imagem, a ceia de Natal original. Naquela noite, 10 anos atrás, eu achava que estava provando meu valor para a família da mulher que amava. Mas hoje entendo que eles estavam me ensinando uma lição muito mais profunda, que quando você recebe uma oportunidade, sua responsabilidade é multiplicar essa oportunidade para outros. Marcos clicou novamente, e uma imagem impressionante apareceu na tela. Uma árvore genealógica mostrando como cada pessoa que havia passado pelo programa, havia, por sua vez, ajudado outros. Este diagrama mostra o que chamamos de árvore de impacto Johnson. Cada pessoa que treinamos ajudou, em média, outras 3 pessoas a encontrarem melhores oportunidades de trabalho. Isso significa que nossos 320 alunos diretos impactaram positivamente mais de 1.000 vidas adicionais. O auditório estava em silêncio absoluto, absorvendo a magnitude do impacto. Mas quero compartilhar a história mais importante de todas, disse Marcos, sua voz ficando mais suave e pessoal. A história que me fez entender completamente o que significa aquela pequena válvula de motor. Uma nova imagem apareceu. Diego Ramírez, agora com 28 anos, em sua cerimônia de formatura universitária. Este é Diego Ramírez. Alguns de vocês o conheceram há alguns anos quando ele estava completando nosso programa, mas o que não sabem é que Diego não parou por aí. Ele estudou administração à noite e aprendeu inglês fluente, e no mês passado se formou em engenharia mecânica, magna cum laude. Giuseppe, na plateia, limpou os olhos discretamente, orgulhoso como se Diego fosse seu próprio neto. Mas a parte mais incrível da história de Diego, continuou Marcos, é o que ele fez com o conhecimento e as oportunidades que recebeu. No ano passado, ele voltou ao México para visitar a família e descobriu que havia dezenas de jovens em sua cidade natal, na mesma situação que ele estava anos atrás. A imagem na tela mudou para mostrar uma oficina modesta, mas bem organizada, com jovens trabalhando em carros. Diego usou suas economias e um empréstimo que conseguimos ajudá-lo a obter para abrir uma oficina-escola em sua cidade natal. Em 10 meses, ele já treinou 42 jovens em mecânica básica, e 15 deles conseguiram empregos em cidades maiores ou migraram legalmente para os Estados Unidos, com habilidades que lhes garantem trabalho imediato. O auditório explodiu em aplausos espontâneos. Marcos aguardou o silêncio retornar. Vocês veem, aquela válvula de motor que eu dei como presente há 10 anos, não era apenas sobre transformar algo quebrado em algo funcional. Era sobre entender que cada um de nós tem o potencial de ser essa válvula na vida de outra pessoa. Marcos olhou diretamente para sua família na primeira fila.
Minha sogra, Margaret Mitchell, me ensinou que família não é sobre sangue ou status social, é sobre escolher amar e apoiar uns aos outros. Meu sogro Robert me mostrou que mentoria verdadeira não é apenas sobre dar conselhos, mas sobre dar oportunidades reais. Minha mãe Dorothy me ensinou que dignidade não vem do que você possui, mas de como você trata os outros. Ele sorriu para Sarah. E minha esposa Sarah me ensinou a lição mais importante de todas, que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que complete você, mas sobre se tornar alguém que ajuda outros a se completarem. Marcos voltou-se para toda a plateia. Hoje, quero fazer um desafio para cada um de vocês. Não importa se vocês são estudantes procurando sua primeira oportunidade, profissionais estabelecidos em suas carreiras, ou empresários bem-sucedidos. Cada um de vocês pode ser a válvula de motor na vida de alguém. Uma nova imagem apareceu, uma montagem de fotos de todos os formandos do programa ao longo dos anos. Para os estudantes aqui presentes, lembrem-se de que sua educação é um privilégio que nem todos têm. Usem esse privilégio não apenas para construir suas próprias carreiras, mas para criar pontes para outros subirem. Para os profissionais, vocês têm conhecimento e experiência que podem transformar vidas. Encontrem maneiras de compartilhar isso, seja através de mentoria formal, voluntariado, ou simplesmente sendo generosos com seu tempo e conselhos. Para os empresários e executivos, vocês têm o poder de criar políticas de contratação e programas de treinamento que podem mudar comunidades inteiras. Usem esse poder com sabedoria e compaixão. Marcos fez uma pausa, preparando-se para sua conclusão. Há 10 anos, eu trouxe uma pequena peça de metal como presente de Natal, pensando que estava dando uma lição sobre valor e potencial. Hoje entendo que aquele presente não foi sobre o que eu dei, foi sobre o que escolhi receber. Escolhi receber a chance de provar meu valor. Escolhi receber o amor de uma família que me aceitou como sou. Escolhi receber a responsabilidade de usar minhas oportunidades para criar oportunidades para outros. Marcos olhou uma última vez para a imagem da ceia original. O verdadeiro presente naquela noite não foi a válvula que eu trouxe. Foi a decisão coletiva de uma família de ver além das aparências, de apostar no potencial ao invés de julgar pelas circunstâncias atuais, e de entender que o melhor investimento que podemos fazer é em outras pessoas. Ele fechou sua apresentação com uma última imagem, uma foto recente de toda a família estendida, incluindo todos os ex-alunos do programa e suas famílias, em uma grande reunião de Natal. Esta é nossa família hoje. Não é uma família unida por sangue ou dinheiro, mas por algo muito mais forte, a decisão consciente de acreditar no potencial uns dos outros, e trabalhar juntos para transformar esse potencial em realidade. Então, meu desafio para vocês é simples: encontrem sua válvula de motor. Encontrem aquela pessoa, aquela oportunidade, aquela situação onde vocês podem fazer a diferença. E lembrem-se, o melhor presente que vocês podem dar a alguém não é algo que custa dinheiro, é a chance de descobrir o próprio valor. Marcos concluiu sua palestra com uma citação que havia se tornado o lema oficial do programa de aprendizagem Johnson. Não julgamos as pessoas pelo estado em que se encontram, mas pelo potencial que carregam. E não medimos nosso sucesso pelo que conquistamos, mas pelas oportunidades que criamos para outros conquistarem seus próprios sonhos. O auditório se levantou em uma ovação prolongada. Mas para Marcos, o verdadeiro prêmio estava na primeira fila: sua família, que havia crescido não apenas em número, mas em amor, propósito e impacto. Após a palestra, enquanto recebia cumprimentos e cartões de visita de pessoas interessadas em saber mais sobre o programa, Marcos se lembrou daquela primeira noite de Natal. Quem poderia imaginar que um presente simples, ridicularizado inicialmente, se tornaria o catalisador para um movimento que já havia tocado mais de 1000 vidas? Mas talvez essa fosse exatamente a lição que precisava ser aprendida, que os maiores tesouros da vida muitas vezes vêm nos menores pacotes, esperando apenas que alguém tenha sabedoria suficiente para reconhecer seu verdadeiro valor. E assim, a história que começou com risos de desprezo por um presente simples, se tornou um legado de transformação que continuaria se espalhando por gerações, provando que quando o amor, o trabalho duro e a fé no potencial humano se combinam, não existem limites para o bem que pode ser realizado. A pequena válvula de motor,
agora emoldurada e pendurada na sede da Johnson Classic Restoration, continuava sendo um lembrete diário de que todos merecem uma segunda chance, e que às vezes tudo o que uma pessoa precisa para mudar sua vida completamente é alguém que acredite nela e lhe dê uma oportunidade real. O presente havia verdadeiramente se tornado o maior presente de todos. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.